Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Hoje nossa aula 03, né? Ocorreu um probleminha aí técnico, né? No minuto 9 e segundo 30, né? Deu uma travadinha no slide e aí não deu para vocês acompanharem a passagem dos slides. Portanto, eu vou fazer novamente o vídeo e vamos lá. Vamos ganhar tempo porque quanto mais pesado fica mais complicado a gente transmitir, tá certo? Bom, tipos de força, dando continuidade, parte 2, vamos falar sobre atrito, né, estático e dinâmico, e força elástica, ok? Muito bem. Primeira coisa, pessoal, é entendermos que tudo que a gente está estudando aqui é relacionado à força, beleza? Da força. Bom, no entanto, nós não iremos, né, falar das outras forças que existem. Claro, existem mais forças, mas o nosso foco hoje é força de atrito e força elástica, beleza? Muito bem. Primeira coisa, pessoal, cuidado para não confundir força de atrito com atrito. O atrito representa as arranhaduras entre as superfícies. Então, toda superfície, por mais polida que ela seja, ela tem algumas pequenas arranhaduras. Essas arranhaduras, né, essas imperfeições, nós chamamos de atrito, beleza? Muito bem. Então, vocês estão vendo aí numa foto, né, ampliada, né, pegou aí a ampliação aqui de uma superfície entre uma caixa e o chão, e ampliando esse contato, nós vemos aqui as imperfeições, beleza? As imperfeições. Nós chamamos isso de atrito, ok? E o que seria a força de atrito? A força de atrito é quando o corpo ele tende a se movimentar, ou ele está se movimentando, né? E aí, essas arranhaduras, entre elas existe uma força, né? São os dentes, digamos assim, os dentes que são formados entre as superfícies se encaixam. E esse encaixe faz com que o movimento ele se torne mais dificultoso. Não só dificultoso, como também ele é o causador de nos ajudar a se movimentar, né? Você já imaginou você tentar correr sobre um gelo molhado? Você não ia conseguir se movimentar. Por quê? Porque o atrito é muito pequeno, é quase zero. Então, o atrito ele tem uma tendência de dificultar o movimento, mas é graças a essa dificuldade que a gente consegue caminhar, que as coisas conseguem ficar presas, né, fazendo com que a gente consiga obter o movimento, tá certo? Mas ele também dificulta o movimento em algumas situações, tá certo? Uma delas é quando você quer empurrar um sofá, você quer empurrar uma estante, você sente uma certa dificuldade para empurrar, porque o contato da estante, né, com o chão, existe esses encaixes dessas arranhaduras e faz com que eu tenha dificuldade. Até o momento em que eu consigo quebrar essas arranhaduras e ele começa a deslizar com mais facilidade. Por isso que nós vamos chamar a força de atrito, ela tem de duas formas. Eu tenho a força de atrito estática e tenho a força de atrito dinâmica, né? Só ressaltando que para onde aponta a força de atrito? Ela aponta para o sentido contrário à tendência de movimento. Então, quando a gente está caminhando, a gente empurra o chão para trás, o chão nos empurra para frente. Essa força de reação a gente chama de força de atrito, beleza? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, o atrito pode ser estático, pode ser dinâmico. Estático, né, como o próprio nome já está dizendo, parado, estátua, parado. Então, o atrito estático é aquele atrito em que as arranhaduras são mais acentuadas, né? As imperfeições são mais fortes. Então você tem uma dificuldade maior para colocar um corpo em movimento. Por quê? Porque os encaixes são mais acentuados. E a força de atrito estático, obviamente, ela é maior, né? Ela se torna maior. Por quê? Porque a dificuldade para você conseguir vencer essas imperfeições bem acentuadas é bem maior do que o atrito dinâmico. O que seria o atrito dinâmico? É quando eu tenho o corpo em movimento, dinâmico de movimento, só que mesmo tendo movimento, ele tem força de atrito, ele tem arranhaduras. Só que essas arranhaduras elas são menores, são menos intensas. Por isso que eu tenho mais facilidade para poder conseguir movimentar.
ainda que com uma certa dificuldade, beleza? Então, o atrito estático é aquele atrito que é aquela força de atrito estática, né? É aquela força em que eu não consigo movimentar o meu objeto. Por quê? Porque as arranhaduras são muito intensas, são muito salientes. Já o atrito dinâmico, não. Eu consigo empurrar, eu consigo colocar em movimento o corpo com uma certa dificuldade, mas consigo colocar em movimento. Beleza? Muito bem. Força de atrito, dando continuidade sobre o dinâmico, né, como eu coloquei para vocês. São esses dentes, né, essas arranhaduras. E à medida que eu vou colocando em movimento, ele vai quebrando, ele vai diminuindo até se tornar uma superfície lisa e com uma facilidade maior para movimentar esse objeto sobre uma superfície. Ok? Bom, como é que é o cálculo da força de atrito? A força de atrito é calculada, a gente chama de FAT, tá certo? F de força e AT de atrito. Então, FAT é dado como sendo o Mi, certo? É uma letrinha, Mi, ok? Vezes a normal, força normal, né? Então, quanto mais grudado, mais acentuado tiver, né, o objeto sobre a superfície, maior vai ser o atrito, né? Detalhe, o Mi, pessoal, ele é uma característica do material. Isso você não tem como decorar. Cada material tem o seu coeficiente de atrito. Lembrando que o coeficiente de atrito ele pode ser estático e pode ser dinâmico. O coeficiente de atrito estático ele é maior do que o atrito dinâmico, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque as arranhaduras são maiores, tá certo? Muito bem. Vou fazer um exemplozinho aqui, ó. Um bloco da figura de massa de 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo no plano horizontal, sobre a ação da força F constante e horizontal. Primeira coisa, se tem movimento, eu já sei que aqui é o meu atrito dinâmico, porque o meu objeto está se movimentando. Beleza? Muito bem, então aqui nós temos a massa, né? E ele quer saber quanto que vale essa força. Muito bem, se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, então o coeficiente é o nosso Mi, certo? Aquele mizinho assim, ó. E a aceleração da gravidade vale 10, então o módulo da força F em newtons vale. Primeira coisa, pessoal, vamos calcular aqui a nossa força de atrito, né? Que é o que ele quer. Deixa eu ver, coeficiente de atrito, beleza, sob a ação de uma força F constante. Então ele quer que a gente calcule o módulo da força F. Muito bem. Bom, primeira coisa, como é que calcula a força de atrito? Nós acabamos de ver no slide anterior que a força de atrito é o Mi vezes a normal. Quanto é que vale o Mi? 0,2, porque foi dado na questão. Está aqui, 0,2. E quem é a normal? Ora, a normal é uma força de reação. O peso puxa, empurra para baixo, a normal reage para cima. Como não existe movimento na vertical, a minha normal é exatamente o peso. Ora, mas quanto é o peso de um objeto de 5 kg? É 50. Porque o peso não é a massa vezes a gravidade? A massa não é 5, a gravidade não é 10? 5 vezes 10, 50. 50 vezes 0,2, 10 newtons. Aí você diz assim, professor, mas ele na questão está pedindo o módulo da força F, ele não quer a força de atrito. Tudo bem, mas a gente sabe que a força resultante é dado como sendo a massa vezes a aceleração. Só que a velocidade, por ser constante, como foi dado na questão, se a velocidade é constante, a minha aceleração vale 0. Então, a minha força resultante também vale 0. Ou seja, quem é a minha força resultante? A força resultante vai ser F, isso aqui, ó, isso aqui representa o meu, vou fazer bem aqui, ó, procurar um lugarzinho aqui, ó, pronto, bem aqui, ó. Vai ser F menos a força de atrito, o FAT. Então, tudo isso tem que ser igual a 0. Se isso é igual a 0, quando eu pegar o FAT, que está negativo, e passar para o outro lado, ele vem positivo. Então, a minha força F, nesse caso, vai ser exatamente a minha força de atrito. E se a força de atrito vale 10, é porque a força F vale 10 também, item D de dado. Qualquer dúvida, a gente tira no nosso momento interativo, ok? Bom, força elástica, como o nome já está dizendo, né? Ó, é força que envolve a parte de elásticos. Mola, elástico, qualquer coisa que se contraia ou se distenda, beleza? Muito bem, então a força elástica é uma força restauradora. Por que ela é restauradora? Porque o elástico, quando você estica ele,
ele quer voltar para a posição inicial. Se você comprimir, apertar, ele quer se estender. Por isso que a gente chama de restauradora, tá certo? Muito bem. Como é que a gente calcula a força elástica? F de força, L, né? São as iniciais de elástico. Então, força elástica é dado como sendo uma constante vezes o ΔX. Quem é esse ΔX? É a variação da mola. É o quanto a mola aumentou ou o quanto que ela diminuiu. Por exemplo, se você tem uma mola no estado inicial desse tamanho, e aí você coloca um peso nela e ela se estica, né? Fica desse tamanho aqui. Pronto, coloquei uma caixa. Então, o meu ΔX é esse pedacinho aqui, ó. Foi o quanto que ela esticou. Ou o quanto que ela comprimiu também. É a mesma coisa. É o quanto que ela comprimiu ou o quanto que ela esticou. Essa constante aqui é um valor fixo. Que, na verdade, perdão, fixo não, é um valor variável. Mas isso aqui é dado na questão, porque depende do material que é feita essa mola. A mola é feita de quê? De cobre, de aço, de ferro. Cada material tem o seu valor de constante e isso é dado, fornecido na questão. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplo. Ó. Sabendo que a constante elástica de uma mola, tá vendo? Ele já deu o valor da constante, ó, 350. Determine qual é a força necessária para que essa mola sofra uma deformação de 2 centímetros. Lembrando que no Sistema Internacional de Medidas, né, a distância tem que ser dada em metros, tá certo? Até porque aqui a unidade, ó, foi dada em metros. 2 centímetros é a mesma coisa que 0,02 metros. Como é que a gente calcula a força elástica? A força elástica é a constante da mola vezes a deformação. A constante da mola foi dada na questão, que vale 350, e a deformação 0,02, certo, pessoal? 0,02 porque é a mesma coisa de 2 centímetros. Então, multiplicando isso aqui, vai dar 70 newtons. Nossa resposta é o item D de dado. Beleza? Muito bem. Aqui alguns exercícios, né, para a gente fixar aqui o conhecimento. Um bloco de massa de 20 kg, ó, a nossa massa, é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano de apoio é de 0,25. Ou seja, o coeficiente de atrito, pessoal, é o nosso μ, né, o μ. A gravidade vale 10. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a... Vamos lá, vamos ver isso aqui. Bom, então vamos lá. Então nós temos a força de tração que ele está querendo, pessoal, a situação é essa. Você tem um bloco, certo? Está aqui o chão, e aí você tem um barbante sendo puxado por uma força F, que ele chamou de tração. Obviamente, se eu estou puxando para a direita, a minha força de atrito ela vai ser uma força de reação, que vai puxar para a esquerda, o FAT. Muito bem. E aí nós temos aqui um bloco de massa, né, de 20 kg, que ele falou. Então, o que é que a gente faz? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Ora, se ele está se deslocando, vai ser a tração. Olhando para cá, ó, isso aqui vai ser a tração menos o FAT igual a massa vezes a aceleração. Bom, a tração é o que ele está querendo. E o FAT, como é que calcula o FAT? μ vezes a normal. μ vezes a normal, né? Que é igual a massa do bloco, que é 20, vezes a aceleração, que é 2. Foi dado na questão. Então, 20 vezes 2, 40. Então, vamos para cá. Ó. Então, a tração vai ser menos. Quem é o μ? O μ ele deu aqui, pessoal, 0,25. Então, 0,25 vezes a normal. Nesse caso aqui, como o bloco está na horizontal, a normal vai ser igual ao peso. Ora, se a massa é 20, o peso é 200. Então 0,25 vezes 200 igual a 40, né? Porque aqui é 20 vezes 2, 40. Beleza. Então, a tração vai ser igual, ó, 40. Esse menos está pegando todo mundo aqui nesse pacote aqui do parênteses. Joga para o outro lado, vai positivo. Então, 0,25 vezes 200 vai dar 50, né? Então, 40 mais 50 é igual a 90 newtons, né? Letra E é a nossa resposta.
Próxima. Um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico vale, olha só, coeficiente de atrito dinâmico. Por quê? Porque ele está em movimento. Calcule a força de atrito entre os dois. Então, a força de atrito, né, o FAT, nós já sabemos que é o μ vezes a normal. Bom, se o μ vale 0,4 e a minha normal, se está no plano horizontal, né, a normal vai ser igual ao peso. Então, se a massa vale 3 kg, a normal, que é igual ao peso, vai ser 30, né? 3 vezes 10, 30. E aí, 0,4 vezes 30 dá 12 newtons. Ok? Muito bem. Terceira. Uma mola apresenta uma das extremidades fixas a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Determine a intensidade da força aplicada, sabendo que a constante, olha só, ele dá o valor da constante. Então, gente, é só a aplicação da fórmula. Ó. Força elástica, ela é a constante, vezes a deformação, né? Que é vezes, não é menos não, vezes. Então, aplicando aqui a fórmula, ó, 110, que é a constante, que multiplica, né, a deformação. Então, 110 vezes 5, 550 newtons. Beleza? Muito bem. É isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês e até no nosso encontro. Bye, bye.